Aqui. Ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Boa noite, meus amigos do canal Estante do Grego. Eu estou aqui do Grego e hoje eu estou aqui com os meus amigos e o Paulo da Silva. Novamente, depois de muito tempo, estamos só desligar aqui o do YouTube, porque senão vai ficar repetindo a nossa conversação. Deixa eu ver aqui, onde é que desliga esse troço aqui? Tá. Então, como eu estava dizendo, depois de muito tempo, nós estamos fazendo Dialogando com o Grego. E eu queria dizer, meus amigos, que é muito bom estar aqui com vocês para conversar novamente sobre assuntos de política, assuntos que são importantes no dia de hoje, nos dias de hoje para os brasileiros, afetando demais a vida do brasileiro. O brasileiro hoje está triste, está envergonhado, está acabrunhado com tudo que o seu governo está fazendo, né? De 2014 para cá, é uma sucessão de vergonha, é uma sucessão de iniquidade, falta de ética moral, e tudo que o SPB, Educação Moral e Cívica, ensinava a gente nos anos 80. Entendeu? Agora parece que se perde, né, num mar de lama que parece que não tem mais fim. E o assunto de hoje do Dialogando com o Grego é o TSE. A pergunta para o Antônio e para o Paulo é: para que serve o TSE? O Tribunal Superior Eleitoral. O César Roberto, que é o nosso colega que não está hoje aqui, me deu uma resposta rápida e, como sempre, muito inteligente. Ele disse que não serve para nada. Mas eu diria que serve sim, gente. O TSE serve para julgar casos de políticos, né? E caçar, na maioria das vezes, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ou até governador. Mas presidente, não. Presidente não pode. Porque presidente vai afetar a economia do país. O presidente do Brasil, a estabilidade econômica que não existe vai deixar de existir. Se é que eu pude passar a mensagem. Então, minha gente, o TSE serve para isso. Porque depois do julgamento que nós assistimos, um ministro relator mostrar todas as provas, né? Tudo que realmente com que acontecesse a cassação do presidente Temer, caiu por terra nas palavras do Gilmar Mendes, que disse que não poderia caçar o presidente, e essas provas não eram importantes. O importante é a unidade econômica, né? E nós temos que manter o presidente, falta só um ano, então, para que prova? Né? Os advogados devem estar pensando, poxa, eu estudei 6, 7 anos, né? E sempre soube que eu tinha que arranjar provas para poder ganhar casos, né? Agora não precisa mais prova. Para que prova? Prova. Então, gente, essa é uma explanação inicial. Eu vou deixar aqui para o meu amigo Antônio, que é um cientista político, você já sabe, você já conhece. Ele vai destrinchar bem o que aconteceu e vai dar a opinião dele sobre o TSE, sobre os ministros hoje no STF e no TSE, tá? O julgamento, e depois o Paulo Apurinã também vai dar a opinião dele. Então, eu vou dando de novo boa noite para o meu amigo Antônio. Eu até preferia que o Paulo fosse primeiro. Serve o TSE, cara. Eu até preferia que o Paulo fosse primeiro. Depois eu só arrematar, porque eu acho que as dúvidas dele podem ser as dúvidas de muita gente também. Né? Então vamos Paulo inverter o quadro. Primeiro, depois eu arremato, porque as suas colocações já foram mais ou menos dentro da linha. Mas deixa o Paulo falar primeiro, aí depois eu arremato. Então tá. Paulo, boa noite.
Para que serve o TSE, amigo? Bom, o TSE ele é a mais alta corte do país, né? A Corte de Justiça Eleitoral, que serve para julgar casos eleitorais, né? Crimes eleitorais. Né? Ele homologa ou indefere, né, as candidaturas, as situações, os crimes. Ele serve para isso. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou gestor público de formação, boa noite a todos aí. E quem errou não foi o TSE, quem errou foi as pessoas. As pessoas prevaricaram quando deixaram de cumprir as leis. As pessoas erraram, não foi o TSE que errou. Foram 3, né, juízes que deveriam lá, que nem deveriam estar lá, deveriam se auto-julgar, cumprir a lei, deveriam se auto-julgar sob suspeição, né, para não julgar nada que envolvesse o presidente Temer, porque o Gilmar Mendes, ele é amigo pessoal do presidente Temer. Os outros 2 ministros do TSE foram nomeados pelo presidente Temer. Então, eles deveriam se julgar sob suspeição e a corte convocaria 3 novos ministros. Tanto que o MPF está pedindo isso agora do Supremo, o MPF, o Ministério Público Eleitoral, está pedindo isso, essa suspeição desses ministros. E com certeza, lá no STF, a briga vai ser diferente, né? O negócio vai mudar. Porque é inadmissível que não se cumpra as leis. Com tanta corrupção, com tantas provas, como o relator provou, mostrou lá, e foi seguido pelos outros 2 ministros, pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Fux, e não foi considerado, abre um precedente muito grande para roubalheira, para pilantragem, para safadeza, porque o Caixa 2 ele é corrupção, é crime. É crime. A gente não está falando aqui de R$1, R$2. A gente está falando da legalidade das leis. Né? Nós vivemos, né, dentro do Estado de Direito, que vivemos sob o império das leis. Então, é inadmissível a gente aceitar, enquanto cidadão, enquanto homem público, esse tipo de situação. E eu falei nas minhas publicações que ou o MPF e a Polícia Federal dão uma resposta séria e rápida para o país, ou isso vai virar bagunça. Vai virar bagunça. Porque a gente não pode aceitar de forma alguma esse tipo de situação no país. Essa é a minha contribuição inicial. Vai lá, Antônia. Talvez despacha tudo que tu tá agoniado para falar. Para que serve o TSE? Eu agradeço o espaço, a oportunidade, né, mais uma vez, no ambiente do amigo Grego, já avisando que eu vou copiar o teu material, eu vou postar também no meu canal para que o meu público também veja, né, os nossos seguidores, e conheça o teu canal, conheça os amigos que me dão essa oportunidade também, e registrando que esse espaço é sempre um espaço rico em informação, porque existem diversas linhas de pensamento aqui que são complementares, né? Os amigos são ricos em comentários e críticas que são elucidadoras em vários casos. O que o Paulo nos trouxe complementa bem aquilo que tu estava falando também, e ainda, só para acrescentar mais, tem a questão também esse pedido de cassação da chapa, ele foi solicitado logo que aconteceu, para quem, só refrescando a memória do pessoal, logo que aconteceu as eleições, o final das eleições, foi solicitado isso pelo PSDB, né? E era para cassar a chapa Dilma Temer, mas antes mesmo do impeachment. E aí aconteceu o impeachment e Dilma preservou os seus direitos políticos de uma forma que ninguém esperava que acontecesse. Pois bem,
Por que nós não vimos nenhuma manifestação do PT no Fora Temer agora na cassação da chapa Dilma Temer, uma vez que ela já tinha sido cassada? Porque se cassasse a chapa Dilma Temer, ela perderia os direitos políticos dela. Então, o PT não foi às ruas fazer o Fora Temer, como tinha feito em todas as outras manifestações, porque Dilma perderia o direito de se candidatar em 2018. Só por isso. Por que os sindicatos não foram para a rua fazer manifestação do Fora Temer e do Fora Dilma agora? Por que não houve bandinhas, não houve trios elétricos, não houve nada disso nesse sentido agora? Porque está sendo feita a reforma trabalhista também, eles poderiam aproveitar essa oportunidade também. Acontece que também no processo todas as siglas partidárias, tanto de esquerda como do atual governo, que é considerado de centro-direita, coisa nesse sentido. Então, na verdade, essa ação acabava afetando a estabilidade do governo. Só que não atrapalhava a economia. Percebam, a estabilidade do dólar, ele teve uma pequena variação por referência internacional. Não houve, no momento da cassação da chapa Dilma Temer, se Temer fosse cassado, não teria afetado nada na economia brasileira. Inclusive, as informações no dia davam conta do seguinte: olha, nós entendemos que se manter a equipe econômica, vai ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes, ninguém vai se preocupar com nada. Então, havendo a continuação das reformas trabalhistas, das reformas previdenciárias, da reforma política, todas as reformas acontecendo, dando continuidade e mantendo a equipe econômica, pode mudar quantos vocês quiserem. E eu até dizia no meu canal, se vocês caçarem os 300 políticos aqueles que tem lá no pessoal lá da Suíça, que tem aqueles problemas todos, que tem entre deputados federais e senadores, se vocês caçarem todos eles num dia, no outro dia tem de novo 513 deputados e 81 senadores, porque entram os suplentes. Né? Então, pode trocar o presidente da Câmara, pode trocar o presidente do Senado, pode trocar quem eles quiserem. Tira o presidente, eles vão fazer a eleição direta, só que no dia seguinte pode tirar todos esses políticos corruptos. No dia seguinte tem de novo 513 deputados e 81 senadores. E dá para eleger um presidente, talvez, que a gente nem saiba quem é, de onde ele veio. Entendeu? Porque pode acontecer essa organização interna e eles fazerem esse negócio, um mandato tampão até o final do processo, para isso resolver. A confusão é tanta, os cenários são tantos, e é tão caótica a situação, que o próprio TSE entendeu que existia ali uma situação política totalmente atípica que colocava o país em risco, porque colocava o país numa situação aleatória, de descontrole total, onde a Operação Lava Jato não se importava com a questão de governabilidade, mas com a prática de combate à corrupção. E um acordo político. E aí a votação não foi uma votação técnica nem jurídica, foi uma votação política. E eu concordo plenamente com o comentário do Paulo. Né? O TSE ele serve para isso que ele falou. Né? Só que no momento que fez uma votação política, ele desqualificou a sua função de natureza, a sua função de ofício. E houve aí a ruptura da estrutura do judiciário nesse sentido. Houve um comprometimento ideológico, uma responsabilização que pode ser criminalizada, inclusive. Que pode ser criminalizada. O comentário do Paulo é pontual e é muito importante que se entenda que isso aí foi uma votação política.
desqualificando o judiciário no setor onde elege, é o setor que reconhece a legitimidade e a legalidade dos políticos no Brasil. Não é pouca coisa. Eles colocaram em xeque o jurídico que organiza e normatiza a legalidade e legitimidade dos políticos do Brasil. É a entidade que faz isso. E no momento que politizou, que aparelhou ideologicamente esse sistema, comprometeu toda a legislação e toda a ética do sistema jurídico nacional. É um crime. Gilmar Mendes é um criminoso. Não tem outra palavra para isso. Inicialmente, eu acho que depois eu complemento outras coisas. Beleza? Antônio, isso aí. O que tu falou e que o Paulo falaram se complementam para dar ideia para os nossos amigos que nos assistem ou vão nos assistir do que aconteceu, consequência do julgamento que foi feito sobre a chapa da Dilma e do Temer, onde, né, para o Brasil, eles não foram caçados e se legitimou a canalice no Brasil, certo? Porque isso tudo que está acontecendo no nosso país é um monte de canalice, vamos ser sinceros, né? E nós já estamos ficando com nojo de certos políticos, de ver a cara de certos políticos que tem uma máscara, né? Que eles nos transmitem como Renan Calheiros, né? É um mascarado, né? Um cara que fala bem, não podemos deixar de dizer que ele fala bem. É um mascarado total, um cara realmente um canalha, certo? Mais um dos canalhas. E o Gilmar Mendes acabou entrando nesse rol de canalhas no Brasil, né? Que faz com que o povo brasileiro fique cada vez mais desolado com o que está acontecendo. E nessa parte do TSE, a gente viu que o Temer conseguiu colocar 2 ministros há pouco tempo, né? Antes de haver essa votação, indicado por ele, o Napoleão, né? Sinceramente, as palavras dele, aquele gesto que ele fez, isso não se... Um ministro... Eu nunca podia supor que um ministro de uma alta corte brasileira pudesse ter certos tipos de diálogos, né, como ele se pronunciou. Parece bem da comandita do Gilmar Mendes, né? O outro ministro não foi tão assim notório, mas ele estava ali como uma vaquinha, né? Vaquinha de presépio. Ele seguiu os seus... Ele foi um comandado pelos outros. E aí, né? Uma votação que nós tivemos um voto lúcido, tivemos uma explicação, um voto muito técnico e muito emocional do Fux, e teve a da Weber também. Chegou nos votos do outro lado, da parte do 4-3, nós não vimos nada lúcido. Uma contrariedade, e nós vimos palavras que indicavam uma ofensiva contra a própria Constituição brasileira, certo? Muito triste ver isso num julgamento de uma Suprema Corte brasileira. A gente está acostumado a ver julgamentos lá no STF, e ali, por falta de argumento, hein? Porque, como nós estamos conversando, como foi uma votação política, entrando nos meandros da tecnicidade
de um julgamento. Eles simplesmente foram chutando, dando de bico mesmo, certo? Dando de bico, revelando qual a intenção que eles tinham fazendo essa votação. Ou seja, a intenção política e nada mais que isso. O Antônio ainda vai passar um nome que ele tem novo do Brasil, né? Já teve cleptocracia, já teve demoniocracia, vários nomes gregos. Agora ele tem um novo nome que significa... Eu nem vou falar porque aí é a autoria dele, ele vai explicar direitinho o que está acontecendo hoje no Brasil, como se chama esse regime político que existe no Brasil hoje em dia. Depois ele vai esmiuçar isso aí. Mas antes nós vamos ouvir o Paulo, né? Ô Paulo, eu queria a tua opinião sobre o Gilmar Mendes, certo? Sobre a posição do Gilmar Mendes nesse julgamento. A verdade é que o nosso sistema, ele permite certas coisas, né? Eu não vou falar só de Gilmar Mendes, não, eu vou dar um parecer técnico aqui, tentar ser o máximo técnico possível, porque tem pessoas ali no TSE, no STJ, no STF, que não tem a mínima condição de ser ministro, não tem a mínima condição nem de ser advogado. Essa é a verdade. Você tem ministro lá que foi advogado de partido, tem ministro que foi ministro de outro ministro, tem ministro que não sabe falar, tem ministro que não sabe falar. Então não é uma questão só de Gilmar, é uma questão de um conjunto. De um conjunto todo. A gente que é acostumado a ver grandes ministros que passaram, né, pelo STF, e hoje vê lá aquela corte daquele jeito, entristece muito, né? As pessoas, eu não gosto muito de entrar nas questões ideológicas, porque política pública, homem público, ele tem que ser um estadista, ele tem que pensar na totalidade, não esquecer esse negócio de ideologia. A questão não é a estabilidade do país, não é a amizade, a questão é cumprir a lei. Você não pode cumprir a lei para um vereador do município lá do meu Amazonas, lá bem distante, e não cumprir a lei para o presidente da República. Isso não existe. Não tem, é lei, está errado, houve roubo, houve repasse errado, então a lei tem que ser cumprida, independente da estabilidade econômica, que a estabilidade econômica já está em frangalhos há anos. Há anos. E não é culpa do PMDB, ou seja, já é do governo do PT, do governo do PSDB, do governo lá do PRPP lá atrás. Então é um conjunto todo que a gente precisa ver. E hoje todo mundo está de olho no STF. As decisões mais importantes do país vão sair do STF. O STF está sob ataque. Quando se ataca o ministro Fachin, que cuida da Operação Lava Jato, quando supostamente a ABIN está espionando o Fachin para tentar ameaçá-lo, amedrontá-lo, né? Então, a gente está num estado de exceção, a gente está virando uma espécie de narco-estado. Um narco-estado igual a Venezuela. Essa é a realidade, coisa que ninguém fala. A Operação Lava Jato, ela não começa com corrupção. Ela não, no começo, o início dela não tem nada a ver com corrupção. Ela começa com a apreensão de 700 quilos de cocaína no Porto de Santos, e isso ninguém fala. Todo mundo fica caladinho, ocultando as histórias aí, mas a verdade precisa ser dita. O dinheiro da corrupção abastecia os cartéis de droga, compravam lá na Bolívia, no Peru, na Colômbia, traziam para os portos brasileiros e mandavam para fora. Daí se explica aquele helicóptero que foi pego aqui no Espírito Santo com 500 quilos de cocaína. Há 2 meses e meio atrás pegaram um agroavião que vinha da Bolívia com mais 500 quilos de cocaína. Quando pegaram lá no Porto de Santos os 700 quilos de cocaína,
foram puxando, chegaram nos traficantes, que chegaram no André Vargas, que o PT se livrou logo, para tentar abafar a situação. E foi chegando, que chegou no Youssef, que era num posto de gasolina, né? Que aí a Operação Lava Jato. Então o negócio é muito grande, é um esquema de corrupção e drogas e armas e prostituição e muitas outras coisas por trás disso. É como eu falei na fala anterior, o ministro Gilmar deveria se julgar impedido. Ele é amigo pessoal do presidente Temer. O homem, ele é escravo do que fala, né? E ele mesmo falou que ele é o ponto inicial desse processo no TSE. É verdade, se não fosse ele, não tinha vindo. Mas por quê? Quer dizer que a lei para Dilma era uma e a lei para Temer é outra? O que é isso? E esse pessoal do PT aí? Por que não foi para a rua? Por que não veio reivindicar? Por que está calado? Porque a Dilma já fizeram aquela lambança, né, em preservar os direitos políticos da Dilma, que não existe. O impeachment dela foi correto, sério, ela precisava sair por incompetência. Houve crime, sim. Não tem esse negócio de golpe, não. Aí agora a Globo vem e desmascara com a delação do Joesley Batista, e não é mais golpe. A Globo passou a ser um herói agora. Então, pô, a gente precisa tratar a política e o país como coisa séria e não como torcida de futebol. Isso aqui não é aliás, com todo já ia falar besteira, que o circo é coisa séria, que faz a gente feliz. Isso aqui não é um cabaré, onde todo mundo faz o que quer, onde tem cafetão, cafetina, né? Paga-se aqui, toma lá da cá. Não é assim, não. Com a era da internet, as coisas mudaram, a gente precisa levar as coisas a sério, as repartições públicas precisam ser fortalecidas, o MPF também está sob ataque, a Polícia Federal, com esse novo ministro da Justiça, corre risco de trocar o diretor da Polícia Federal, já estão esvaziando as equipes, já tiraram delegados da Força Tarefa, já tiraram o dinheiro da operação. O MPF, muito provavelmente, o Procurador-Geral da República, o Janot, não permanecerá. O ministro Fachin está sendo, de forma ilegal, supostamente está sendo, sofrendo arapongagem aí da ABIN, é o que a revista Veja trouxe. Então não é uma questão só de Gilmar, é uma questão do conjunto da obra. É o conjunto de tudo que está errado. E tudo que está errado tem que mudar. Na minha visão, a única forma séria, concreta, correta, a se confirmar esse uso ilegal da ABIN é a ministra Carmen Lúcia decretar intervenção. Ela tem esses poderes para isso. Na rua, comprovado que a ABIN foi usada legalmente, e para isso o Ministério Público Federal tem que apoiar as investigações junto com a Polícia Federal. O Estado-Maior das Forças Armadas precisam dar uma resposta também, porque é inadmissível que os órgãos de Estado estejam sendo usurpados, é a verdade. Já foi usurpado o Exército e a Marinha, quando teve aquela manifestação lá em Brasília, lá da esquerda, lá, usurparam o Exército, passaram por cima do governo do Distrito Federal, por cima da polícia, e botaram o Exército e a Marinha na rua. Isso não se faz. As Forças Armadas, elas estão para garantia da lei da ordem, mas não da forma que foi lá. Quando se esvazia, se esgota tudo, aí vai lá. As informações que eu tenho sobre o general Etchegóin são as melhores possíveis, mas a partir do momento que ele está dentro do governo, ilegítimo não porque está no poder, ilegítimo porque é corrupto, porque já foi comprovado, porque já está aí todas as provas, na delação do Joesley Batista, na gravação, na prisão do Rocha Loures. Então, a partir do momento que a ABIN, que está sob o comando do general Etchegóin, comete um crime, é um crime contra o Estado.
Não é um crime contra o ministro Fachin. É um crime contra todos nós brasileiros que queremos a verdade. A gente não quer esconder nada, a gente quer somente a verdade. A gente quer que a lei seja cumprida. A gente não quer nada mais e nada menos do que isso. As pessoas de bem, os brasileiros de bem, os que pagam impostos, que são pais de família, que são pessoas sérias, que querem realmente ver esse país mudar para melhor, elas querem que as leis se cumpram. Como que a lei vai se cumprir se a gente não fortalecer as instituições? Sabe quando que a Polícia Federal vai ter autonomia e o Ministério Público Federal e qualquer outra instituição vai ter autonomia com esse pessoal aí no poder? Nunca. Eles não vão fazer leis. E o Wigner sabe que nós participamos lá em 2010, 2011, 2012 e construímos a Conferência Nacional de Transparência Pública, Participação e Controle Social e nós elegemos 70. Não foram 10, não, foram 70 diretrizes de combate à corrupção. Entregamos o relatório em maio de 2012. Essas diretrizes estão engavetadas. Todas as autoridades do Brasil, MPF, Supremo, Senado, Câmara, todas as assembleias legislativas dos estados, câmaras municipais, prefeitos, governadores, deputados federais, senadores estaduais, todos sabem desse relatório. E por que isso não veio à baila até hoje? Por que não criaram essas leis de combate à corrupção? Porque não tem interesse nenhum. Tem que haver uma ruptura, como os comandantes das forças. Aqui eu não vou pegar nenhuma ditadura, não vou pregar nenhum regime fascista, mas eu vou pregar que haja sim uma ruptura, porque nós chegamos no fundo do poço. Nós estamos sendo governados por pessoas que não têm a mínima capacidade nem de ser candidato. A maioria dessas pessoas que estão sob investigação, investigações sérias, é por roubo, é por corrupção, tem uns por assassinato, por estupro. Essas pessoas elas não podem permanecer na política, elas precisam ser banidas, essa é a realidade. Pô, quer dizer que o senador Delcídio do Amaral, que as informações que nós temos aqui, que o cara está até devendo para banco de empréstimo, se é um pobretão, foi preso, está lá preso, perdeu o mandato. E o outro lá, o playboy, o senador, que é de uma casta aí de família rica, Tancredo Neves deve estar se remoendo no túmulo. Então a gente tem que ter justiça. E o Renan, por que o Senado também não cumpriu lá a ordem de afastar o Renan? Como é que pode isso? Quer dizer que vem uma ordem do juiz, vai virar moda agora o juiz, e não é qualquer juiz, é um juiz do Supremo Tribunal Federal, dá uma decisão, pede a decisão, e ninguém cumpre? Acredito que não é por aí, não. Acredito que não é por aí, não, porque se isso virar moda, daqui a pouco vão matar juiz em praça pública, vão fazer o que aconteceu lá na Itália, com a Operação Mãos Limpas, onde delegados de polícia foram presos, promotores foram presos e expulsos dos cargos, né? Juízes assassinados. Será que é isso que nós vamos ver aqui no Brasil? Vai ser um replay, uma repetição da Operação Mãos Limpas que teve na Itália? Então, essas coisas a gente não pode ficar calado, não pode permitir que aconteça de forma alguma. O Brasil, ele espera muito mais de todos nós. Com certeza, agora eu falo pelos irmãos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que com certeza eles não aceitam esse tipo de coisa. Principalmente os coronéis, tenentes-coronéis, né, os majores, os capitães, os tenentes, os praças, né? Eles não aceitam esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, quando era militar, existe um dito na caserna que fala que ordem absurda não se executa, ainda mais ordem de ladrão, ordem de bandido, né? O exército foi usurpado para ir para a rua para defender bandido. Pô, fez a besteira? Assume, meu irmão, assume teu pepino. Renuncia. A melhor forma de ajeitar o Brasil é renunciar. Agora,
a gente tem que ter muito cuidado, porque eles estão articulando aí. Tem da hierarquia o Rodrigo Maia, que assume no impedimento do Temer, que também é um envolvido, investigado na Lava Jato. No impedimento do Rodrigo Maia é o Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, que também citado e investigado na Lava Jato. Dessas, da linha hierárquica, a única pessoa que escapa é a ministra Carmen Lúcia. E diante de todas essas situações aí, dentro da legalidade, é preciso haver, sim, uma ruptura. É necessário que haja uma ruptura, que a ministra peça intervenção legalmente, dentro da Constituição e dentro das leis, e que depois ela comanda a transição, com o fechamento de tudo que está errado e, com certeza, esses partidos políticos que pegaram o dinheiro de Caixa 2, né? Que desses partidos, dos 32 partidos que concorreram na eleição de 2014, os 32, 28 pegaram dinheiro de corrupção. Então fica aquela, para onde é que a gente vai? Os únicos que não pegaram dinheiro de corrupção foram o PCO, PCB, né? O PSOL e o PSTU. Somente esses 4 partidos e são de esquerda, né? E a gente não sabe para onde é que vai. Então a gente tem que estar muito antenado. O general Rômulo Bini Pereira emitiu sua opinião no Estadão de ontem, muito sensato, muito sincero, muito verdadeiro. As coisas estão acontecendo, a caserna, o exército, ele sempre esteve presente, essa é a realidade na vida política do país, e com certeza não vai ficar de fora, né, dessa situação, porque, querendo ou não, na história da humanidade, quem tem as armas, já dizia Aristóteles, tem o poder para manter ou para depor o governo. Então, eu vejo que a ruptura, a meu ver, ela é inevitável. É inevitável. A meu ver, é inevitável. A não ser que mude muito, mas o Brasil, seja na década de 30, desde a deposição da monarquia, na criação da República, lá na década de 30, depois em 46 e na década de 60 também, sempre teve suas rupturas. E a cada 30 anos tudo muda. E mudou. E mudou. E as pessoas dizem assim, eu vi um artista um deles falando, o Brasil, ele está encaretando. Não, o Brasil não está encaretando, não. É porque todo momento que o Brasil teve a sua democracia aberta, num regime mais livre, as pessoas confundem democracia ou liberdade com libertinagem, com safadeza, com bandalheira, com roubalheira. E não é por aí. Você tem que aproveitar a democracia para tornar um povo desenvolvido, né, economicamente, e um povo sério, né, um povo correto, um povo... Agora, do jeito que está, é só ideologia. Essas ideologias, para mim, nem existem no país, porque eu não vejo... Você pega um homem de direita da Inglaterra, um homem que fala bem, um homem decente, um pai de família exemplar, né? É uma pessoa que sabe o que fala e defende seus conceitos conservadores. E você pega um de esquerda também lá fora, da mesma forma. Vai pregar a ideologia dele de uma forma educada, concreta, sem surrealismo, sem bandalheira. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil você vê a rasgação dos dois lados, xingando e brigando e querendo provar que a sua ideologia é pior do que o outro. Porque não tem melhor, aqui tem pior. Então, voltando novamente, a questão do Gilmar, ele precisava se declarar impedido. E o MPF precisa acionar ele na justiça, que se cumpra a lei, se faça cumprir as leis. Essa é a minha contribuição. Tá certo. Agora o Antônio vai explicar para nós, vai dar o nome do regime atual que existe no Brasil e vai explicar para a gente. Por favor, Antônio. Estava escutando aqui atentamente o amigo,
E, só lembrando, não foram 70 propostas, foram 80 propostas, viu, Paulo? Foram 80 propostas que nós tiramos lá na Consocial, a primeira Consocial, que foi, incrivelmente, se eu falar, pouca gente vai acreditar, mas o governo Dilma fez um conselho de combate à corrupção, que começou em cada município do Brasil, depois foi para os estados, dos estados também teve um período que foi para todos na internet, e eu tenho certificado de participação em todos eles. E fui eleito delegado por todos eles para chegar até Brasília. Foi lá que eu conheci o Paulo, né? Depois na internet acabamos tendo contato também, eu e o Paulo, com o Grego, com o Renato e outras pessoas também. A gente fez uma bela amizade ao longo das campanhas de combate à corrupção. Mas lá em Brasília, nós tiramos 80 propostas que eram para serem encaminhadas para o Congresso Nacional e que até hoje não foram colocadas em prática. Era isso que o Paulo estava se referindo. E procede, né? Eu tenho, desde aquela época, homenagens de combate à corrupção, tudo nós fazíamos. Eu me lembro que, na época, um amigo, Afonso Guizzo, né, promotor, lançou a campanha O que você tem a ver com a corrupção? E já naquela época, a gente já tinha por consciência o seguinte: vocês devem ter me visto já com várias camisetas na época do verão, né? Assim, eu estou com várias camisetas, O que você tem a ver com a corrupção? São camisetas do Ministério Público, né, dos Ministérios Públicos Estaduais, que já existia naquela época da campanha essa da Dilma, já existiam essas campanhas. E aí, elas vêm de graça para ti, na tua casa, é só tu solicitar para o Ministério Público. São os Ministérios Públicos Estaduais que lançaram essas campanhas. E o que a gente tem que fazer é uma campanha de conscientização nossa de que nós não podemos fazer gato da net, furar fila, fazer as coisas erradas, que a gente tem que dar um basta nessa situação. O problema é nosso. Não existe, os políticos não caem de paraquedas lá em Brasília. Eles não descem de nave espacial, eles não surgem em passes de mágica, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Eles foram eleitos e chegaram lá através do seu voto. Ah, mas eu não voto em político corrupto, eu não voto em ninguém, eu anulo, voto em branco, se abstém. Bom, a esquerda nunca anula. A esquerda nunca anula. E quando você anula, você está deixando de votar numa oposição, você está tirando o voto de alguém que poderia alternar o poder, oxigenar o poder. Então, na prática, você vota, porque você acaba fazendo a manutenção do poder daquele pessoal do jeito que ele é. Né? Então, é esta a questão. A situação é essa. Vocês não têm solução. Ou vocês votam, ou vocês votam. Né? Só que se vocês não votarem, votarem em branco, se absterem de votar, votarem em nulo, vocês estão correndo o risco de acontecer, como aconteceu naquele último apagão, na última eleição presidencial, que durante 1 hora estava a Dilma perdendo, em 1 hora de apagão, quando voltou, acenderam as luzes, opa, a Dilma ganhou! Olha só, que novidade, né? E isso com o Dias Toffoli como presidente do TSE. Né? E agora Gilmar Mendes pode acontecer de novo. Né? Então a gente sabe que a coisa está indo para esse lado. Por isso, diante dos pré-anúncios de que não anda bem, aí o pessoal pega e questiona. Tá, e o que nós vamos fazer, Antônio? A gente está vendo que tem corrupção aí a dar com pau, né? A gente não aguenta mais tanta corrupção. Tá, isso é democracia? Never. Isso é plutocracia? Não. Né? Isso é demoniocracia? Isso é o quê? Cleptocracia? Não. Então, assim, eu fui buscar a palavra no grego,
o que é corrupto, né? Cara, é um palavrão, é um palavrório, é diafamenos, né? E isso aí, para escrever, é um parto, para falar é pior ainda. Eu nem sei se eu estou falando certo, porque eu não sou grego, eu sou brasileiro. Grego é o nosso amigo aí no sobrenome, né? né? Mas eu não sei falar grego. Então, mas assim, aportuguesando essa questão, diafamenos, que é a palavra do grego para corrupto. E, claro, governo, cracia, né? Então, diafamenoscracia. O que nós vivemos hoje é uma diafamenoscracia. Certo. Então, é o governo dos corruptos, do aparelhamento de Estado, do descaminho, da corrupção, do tomar lá da cá, do jeitinho. É esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo algo diferente de uma democracia, porque a democracia ela tem princípios e tem lógica. E o que nós estamos vivendo não é democracia. É alguma coisa diferente de democracia. Bom, vamos partir do pressuposto que eu estou certo, tá? Não sou dono da razão, sou amigo dela. Eu não sou dono da verdade, sou amigo dela. Tá? A filosofia o filósofo é o amigo da verdade. Não é o dono da verdade. Esse é outro. Esse é um cara que está lá nos Estados Unidos, ele não vem ao caso agora. Tá? Mas, nesse assunto, a gente pode tratar de que a gente acredita que estejamos uma linha de raciocínio lógico, funcional, e que tenha o seu fundamento, sua lógica, sua necessidade de ser apoiada pelo povo brasileiro. Porque se a gente tem consciência, se nós todos temos consciência de que nós estamos vivendo não é uma democracia, a gente tem que dar uma nomenclatura para isso. A sugestão que eu estou dando, do grego, né, diafamenoscracia. É um palavrão, palavrório, eu sei que não é legal, não é bonito, mas é o que é. É isso. Tá? E aí, eu digo assim, olha, os movimentos hoje, eles estão meio perdidos. O movimento monarquista, o movimento intervencionista, as lideranças estão meio perdidas, eles querem que haja, por exemplo, agora mesmo, o nosso amigo Paulo pegou e disse, olha, nós estamos vivendo um estado de exceção. Não, a gente não está ainda vivendo um estado de exceção, a gente está vivendo um estado de corrupção. Ele está corrompido. Nós temos nós temos hoje uma situação que desqualifica o mérito. É uma inversão de valores. Então, se nós temos uma inversão de valores e uma desqualificação do mérito e das regras sociais, se elas não estão sendo seguidas, e se a gente está realmente num processo que é cultural e educacional, a coisa vem da base, a coisa vem do próprio povo, e fica difícil de educar ou de conscientizar, como até os ministérios públicos estavam fazendo a campanha, o que você tem a ver com a corrupção. Era um entendimento, já naquele momento, no primeiro governo Dilma, que havia já esse problema na nossa sociedade. E hoje está muito mais agravado. Bom, o problema é na base, o problema está no povo. Como é que a gente vai eleger novos governantes se a gente não consegue tirar do nosso povo novas lideranças qualificadas? Então precisa haver uma regra mais séria. Quando a gente fala no sistema fascista, e nessa assim, diz, mas colocar os militares... Não houve ditadura militar, gente. Houve regime militar. Houve alternância de poder, os militares, nenhum deles enriqueceu, a maioria, todos eles morreram pobres. Os militares que estavam no poder eram ex-militares, eram civis aposentados, já eram militares aposentados, né? Não tem nenhum milionário, eles tiveram que pedir ajuda até para ser enterrado, não tinham dinheiro nem para ser enterrado.
as famílias deles estão todas pobres, sem propriedade, sem nada. É bem diferente esse negócio. Então, chamar isso de fascismo, pelo amor de Deus, os caras não têm nada a ver com o fascismo da Itália, nada a ver. Né? No período militar, no regime militar, foi feito, dito pelo próprio Lula, nas redes sociais, na internet, vocês podem procurar, o milagre econômico brasileiro aconteceu dentro do regime militar. Foi onde foram construídas estradas, onde nós tivemos acesso aos telefones, todos os meios de comunicação que nós temos hoje, inclusive a internet, porque a internet surgiu no Brasil através dos telefones, e os telefones surgiram no Brasil através do regime militar, né, que implantou orelhões em todas as cidades do Brasil. Né? Rádio e televisão, as concessões que nós temos hoje, foram dadas no regime militar. Os jornalistas que são mais antigos, aqueles que falam mal dos militares, eles começaram a trabalhar, os empregos deles foram dados pelos militares. Os ingratos desses jornalistas, que não tinha nem faculdade de jornalismo naquela época, e hoje eles fazem, não, se não tiver faculdade, eu não aceito. E naquela época eles entravam sem faculdade. Né? Então os caras pegam e falam esse tipo de coisa. E a gente pega e tem que aceitar. Gente, para deixar uma coisa muito clara, muito objetivo, tá? Onde não existe regra, onde a regra foi quebrada, onde existe o que é a corrupção? Corrupção é corromper algo, romper com alguma coisa. Se você corrompe alguma coisa, se você está corrompendo algo, o que você vai fazer? Você vai manter essa coisa rompida ou você vai organizar de novo? Digamos que seja a tua casa. Se a tua casa estiver suja, tu vai demolir a tua casa porque ela está suja ou tu vai limpar ela? Porque a nossa casa é o Estado. Nós, o povo, somos a nação. E a sujeira são os governos. A sujeira hoje está nos governos, que podem ser alternados. Então, pode haver uma limpeza, sim, só que não da forma como o Paulo, por exemplo, falou. Por que não? É muito improvável, mas muito improvável mesmo, que a presidente do TSE, do STF, faça a convocação do estado de exceção. Artigo 142. Hã? Da intervenção militar. O artigo 142, isso. Não entendi. Não é um estado de exceção. Não, é intervenção militar. Militar. Não é uma intervenção militar também, é uma intervenção constitucional quando os poderes usam. Sim, eu já vou. A função dos outros, né? E quando há uma desordem moral e ética e política no país. Sim, então ela tem autonomia para decretar isso. Eu já vou explicar isso, Não é isso. O que acontece? O artigo 1º da Constituição, ele é muito claro nesse aspecto, tá? Todo poder emana do povo e seu nome será exercido, certo? Só que tem que ler o restante, não pode parar ali, tem que ler o restante do artigo, tá? E será exercido em nome dos seus representantes, através dos seus representantes. Seus representantes eleitos. Então, assim, tem o presidente da República, tem o vice, tem depois o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e aí a presidente do STF, que é como o Paulo falou. Tá? É a hierarquia do negócio. Aí, no Conselho de Segurança, ainda tem o ministro de Defesa, e aí sim os militares
né, os comandantes das Forças Armadas, o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Cada um, no Conselho de Segurança, tem direito a um voto. Pegar o segundo escalão, que é o Conselho de Segurança dos ministros, melhor, dos comandantes militares, são 3 votos. Hoje, o vice-presidente no lugar da presidente, 1 voto. O presidente da Câmara e o presidente do Senado, mais 1 voto. São 3. 3-3. Quem desempata, não desempata, porque ainda tem o ministro da Defesa e a presidente do STF. Então, são 5-3. Digamos que cai o presidente, 4-3. Tá? Independente disso, 4-3. Aí ela seria o voto de Minerva. Ela poderia convocar eles e seria 4-3 também. Tá? Poderia. Só que, se chamasse essa situação, o que aconteceria? Muita gente não sabe disso, ou não quer saber. O artigo 142 determina que os militares entrem por 2 meses apenas. 30 dias renovado por mais 30. Apenas isso, nada mais que isso. Neste período, a obrigação deles promover um novo pleito direto. É a obrigação deles. Eles não têm a obrigação de fazer mais nada, é só isso, durante 2 meses apenas. Eles têm que colocar ordem na casa, impedir guerra civil, invasão estrangeira, manter a serenidade do povo e impedir que haja conflitos internos ou que alguém abuse no caso de perda de soberania. Manter a estabilidade do nosso povo neste período e promover um novo pleito. Com quem? Com o atual TSE. Com os atuais ministros do TSE. Com Gilmar Mendes. Hoje, os generais teriam que fazer chamar uma eleição direta, se acontecesse essa situação, e chamariam com Gilmar Mendes um novo pleito para o Brasil. E sabe quem é que seria candidato nessas eleições? Luiz Inácio Lula Molusco da Silva, que teria foro privilegiado. Pergunto para vocês, intervencionistas, vocês querem isso? Tem uma solução que muitos não vão gostar. Tem uma solução que eu estou apresentando nos meus 2 últimos vídeos. Na verdade, nos 3, 4 últimos vídeos. No momento que eu criei esse conceito de diafamenoscracia, um nome que é para quebrar queixo, né, gente? Vamos combinar. A gente pode aproveitar essa situação e dizer assim, gente, nós não temos democracia, nós temos alguma coisa diferente de democracia. Então vamos colocar esse conceito na boca do povo e na boca das pessoas que definem o que nós temos de relação de poder. Se nós entendermos que isso procede, que não temos democracia de fato e de direito, nós estamos, como o próprio Gilmar Mendes falou, ele falou isso no seu discurso no TSE. Ora, o princípio dele, o argumento dele, na lógica dele, ele pegou e disse, senhores ministros,
Se nós defendermos essa linha de raciocínio que os senhores estão pedindo para nós assumirmos, da queda do presidente, nós estamos assumindo de que houve processo de corrupção desde o início do processo PT no poder. E, deste modo, todas aquelas indicações feitas, inclusive dos senhores ministros, para os cargos de ministros do TSE e do STF, serão automaticamente anuladas, porque há um processo de ilegitimidade e de ilegalidade no Estado brasileiro. Isso o próprio Gilmar Mendes falou. Ele sabe do que eu estou dizendo que é verdade. Hoje, o Estado brasileiro é um estado de ilegitimidade e ilegalidade. Ele reconheceu isso. Ele disse, eu não posso reconhecer essa situação, porque essa situação coloca todos vocês fora deste cargo que vocês estão ocupando agora. O que é uma realidade, gente. É uma realidade. Nós estamos vivendo num governo onde há um aparelhamento de Estado e há uma corrupção, onde há uma desqualificação da ordem. E quando a gente diz, vivemos num Estado corrupto, vivemos num Estado corrupto, a gente não vive numa democracia. Ora, vamos aproveitar essa situação de não vivermos de uma democracia, declarar isso abertamente, e a partir do momento que for legitimado e reconhecido o fato de que nós não temos um governo democrático, automaticamente as forças de Estado, as entidades de Estado, têm por obrigação restaurar a lei e a ordem, através de um estado de exceção, sem tempo determinado, não por 2 meses, não para promover uma nova eleição, mas sem tempo determinado. Neste estado de exceção e na exceção, no estado de exceção se faz a exceção. Nesse estado de exceção, se pode fazer uma aposentadoria compulsória, por exemplo, de todo o judiciário, da cúpula dos 2 judiciários, do judiciário do TSE e do STF. Manda eles se aposentarem. Pijaminha para todos eles. Todos, indistintamente. E eleição interna, sem convocação política, fazendo um judiciário isento, autônomo, livre de compromissos ideológicos e partidários, com ascensão interna, por meritocracia. Isso só pode ser feito se houver uma ruptura de governo, que haja estabilidade para se fazer esse tipo de coisa. Resgate de disciplinas, como o Paulo e o Grego falaram, como o SPB, Educação Moral e Cívica, Estudo dos Problemas Brasileiros, que não foram criados pelos militares, não! Seus burros! Foram criadas pela monarquia, resgatadas pelos militares, pelo regime militar. Aí veio um babaca fazendo de conta que era professor de ciência política, chamado Raul Ponte, que foi deputado federal constituinte, foi prefeito de Porto Alegre. Tá? Esse cara, lá, naquela época, disse: os militares criaram a lei, a Organização Social Política Brasileira, Estudo dos Problemas Brasileiros e Educação Moral e Cívica. Não criaram nada. Quem criou foram os monarquistas. Foi a monarquia que criou isso. Essas disciplinas tratavam de filosofia, de sociologia,
de uma série de coisas, do ética, moral, cidadania, tu sabia os teus direitos e seus deveres. Hoje, todas essas disciplinas, e mais história e geografia, são opcionais no currículo nacional. E aí, como é que tu espera ter uma geração capaz de pensar política, capaz de questionar a lógica que nós estamos vivendo? Não tem como. Não existe como. Não existe como a gente contrapor isso. Os grupos mais qualificados que nós temos hoje no Brasil são os dos intervencionistas e dos monarquistas, e eles estão perdidos. São as pessoas mais qualificadas, são as pessoas... O pessoal da monarquia busca questão de nobreza de espírito, de comportamento nobre. O pessoal intervencionista quer ordem e progresso. As pessoas mais corretas que existem hoje no Brasil estão unidas ou em um grupo ou em outro, senão nos dois. E eles estão perdidos que nem Cusco que caiu da mudança. E ainda dentro, no meio de um tiroteio. O pobre do animalzinho estava na mudança, caiu do caminhão e ainda parou no meio de um tiroteio de faroeste. Pobre do animal. E esse é o Cusco, que pode ser, o Cusco aqui no sul é um cachorro. Então, tu imagina um cachorrinho caindo da mudança e no meio de um tiroteio na vila. É assim que o pessoal dos intervencionistas, dos monarquistas estão se sentindo, eles estão perdidos. E é justo estarem perdidos, porque o que acontece? Não tem liderança. As lideranças deles estão dizendo para eles que eles têm condição de, no dia seguinte, a solução mágica que eles apresentam, no estralar de dedos o país se resolve, e não é assim que a banda toca. Não é assim que a coisa funciona. Nós precisamos fazer um movimento legalista. Gente, qualquer movimento que venha por ideologia ou da esquerda ou da direita, qualquer movimento civil em apoio aos militares, torna a questão ideológica e desqualifica o processo nesse sentido. E a única solução seria com que os dois movimentos gritassem: nós não vivemos uma democracia, nós vivemos numa diafamenoscracia, nós vivemos num estado de corrupção. E a partir do momento que eles entendessem isso, dissessem isso, e que o povo inteiro dissesse isso, nós vivemos um estado de corrupção, nós não vivemos numa democracia, não vivemos no governo do povo, para o povo, pelo povo, nós vivemos no governo dos corruptos. O governo está ilegítimo e ilegal. A partir do momento que nós reconhecermos isso, é obrigação das entidades de Estado agirem para restaurar a democracia num estado de exceção. É simples a coisa. É simples, mas é preciso haver consciência nesse sentido. E isso tem que vir a partir das entidades, das próprias estruturas. Não pode, o povo tem que mostrar, apoiar e conscientizar. Mas não é uma ação do povo. O povo tem que... nós podemos fazer ação civil, movimentar, mobilizar, informar, conscientizar, nós podemos apoiar as Forças Armadas, apoiar as estruturas de Estado. Sim, é o nosso dever cívico. Mas não é uma intervenção civil. Não é uma intervenção civil-militar. É uma intervenção militar. É um estado de exceção para que, na exceção, se faça exceção. Por um tempo indeterminado. Não se sabe quanto tempo pode durar. Pode durar 1 ano, pode durar 5 anos, pode durar 10 anos ou durar 20 anos, como aconteceu a última. Mas é para o bem da nação brasileira, para restaurar a ordem e acabar com o jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo, certo?
Eu acho que eu me prolonguei muito, mas eu espero que tenha sido claro. A intenção não é promover golpismos, é promover a legalidade do ato. É isso. Olha, que aula agora que nós tivemos de quem está assistindo aqui, do Antônio e do Paulo, né? Olha, ouvindo esses meus dois amigos, os meus conceitos continuam, se aprofundam mais, eu acredito, se torna, o meu entendimento do que está acontecendo no Brasil, os meus conceitos se tornam cada vez mais fortes, certo? É muito interessante ouvir os nossos dois amigos aqui, porque a profundidade que eles vão nos assuntos faz com que você, o que está acontecendo no nosso país, né? O que a gente pode fazer para tentar sair desse mar de lama, né? Dessa situação onde você fala com as pessoas isoladas e não sabe para onde ir, você explica isso para as pessoas, elas começam a entender. Muita gente que eu vou conversando nas ruas, eu não preciso nem falar, que diz, né, assim, precisa com que as Forças Armadas intervenham. Elas concordam na hora, gente. Certo? Elas concordam. Não há mais solução. E quando elas falam isso, Antônio, Paulo e amigos, elas dizem assim, tem que entrar e tirar tudo do judiciário, do legislativo e, lógico, do executivo. Por quê? Porque elas não aguentam mais o que está aí. Tem que sair todo mundo, disse o Antônio, principalmente no judiciário, né? Tem que haver uma nova forma de escolha das pessoas que vão nos representar no judiciário. As pessoas, elas não podem ter ideologias, elas não podem ter sido indicadas por ninguém. Legitimidade para com o povo brasileiro, para que o povo brasileiro se sinta representado. Até uma coisa que o Paulo falou ali, muito importante, e eu fiquei pensando e depois eu queria falar. E a gente, ter ideologias é uma coisa importante. Ideologias de direita, ideologias ser esquerda, ser de direita. Não, é tudo muito bom quando você tem boas intenções. Mas sabe qual é o problema que eu vejo em tudo que acontece? É o prevalecimento. Quem se prevalece, certo? Não tem jeito. Quem tem as boas intenções, né? Oh, vamos para a beira do mar soltar pombinhas da paz. É muito bonito. Eu concordo. Eu não vou soltar pombinha, tá? Não vou. Porque eu sei que lá atrás vai ter o pessoal que vai fazer arrastão para se prevalecer dessas pessoas que se dizem certo? E eu sou tudo, menos pacifista. Eu sou pacífico. Olha a diferença das duas palavras. Certo? Não adianta. Certo? Sempre vai haver um prevalecimento. E o prevalecimento é que acaba com as ideologias e acaba com todas as boas intenções. E o mundo está cheio. E aqui no Brasil, é uma coisa inerente. É um absurdo. Se você tem alguma boa intenção, se você é um político que tem alguma ideia boa para o país, você é um regufe brasileiro que chega lá e, na minha concepção, né, deveria ter voto distrital, né, deveríamos ter um monte de coisa bonita que o regufe fala. O regufe é um monte lá que está tramando para desvirtuar as ideias dele. Então, minha gente, chega uma hora que tem que botar o que o Antônio falou, que o Exército, que as Forças Armadas trouxeram os ideais, as ideias da monarquia colocadas nas escolas,
para que, ou seja, o fundamento do ensino nos 70, nos anos 80, né? Que isso seja implantado novamente. Porque a moral, a ética, pô, tem que ser uma coisa inerente das pessoas. O falecimento faz com que as boas intenções, né, sejam destruídas. E se você não colar isso no espírito das crianças, dos jovens, desde cedo, certo? Essa prevalecência, essa canalice, ela continua sendo difundida. Porque o que você vê aí na televisão, que acontece todo dia, que isso aí vai entrando na cabeça dos jovens e eles vão entendendo. Primeiro, se ele é de boa ainda, ele vai dizer assim, esse país não adianta mais, eu vou embora. Eu não vou ficar mais aqui. Eu sou um cara de bem, eu não quero roubar ninguém, eu não quero fazer nada, mas aqui não adianta. Aqui é só, como diz o Antônio, não decorei, mas vou decorar o nome, né? Que é um governo de corruptos. Então eu vou embora daqui. Eu vou para um país onde eu acho que não tem isso, ou se tem é pouquinho. Beleza? E tem os jovens que já não querem mais saber de mais nada, eu vou fumar a minha droga, vou fazer sexo, vou a quem eu puder roubar, eu vou andar com uma mala de dinheiro para lá e para cá, vou ajudar vagabundo, vou... Não adianta. Se eu não fizer isso, eu não vou crescer nesse país. Sabe essa mentalidade? Ou eu vou fazer um concurso público, ou eu vou me amigar com algum político para ganhar um cargo público, porque eu sei que aí eu me dou bem. Eu vou estudar para ter um cargo público. Estudar para desenvolver novas ciências, desenvolver a cultura do país. Não, eu vou fazer o meu ladinho, tu tá entendendo? É a prevalecência. Então, minha gente, nós temos que voltar a incutir isso na mente dos jovens, né? Os mais velhos, acho que os mais velhos estão só sofrendo e pensando o que vai acontecer com os mais jovens depois, né? Com tudo que está acontecendo, né? Então, se tiver alguém que pode fazer com que essa situação seja modificada, lógico que eu vou concordar com o Antônio e vou concordar com o Paulo, que podem dar um jeito nisso, de alguma maneira. Como vai ser? 2 meses, 4 meses, 6 meses, 10 anos? Não sei. Mas eu acho que o tempo que for necessário que as Forças Armadas fiquem no governo, organizando, formando uma nova cúpula de governo o mais saneada possível, um judiciário o mais saneado possível, para nós tentar limpar esse rio de lama, limpar esses rios poluídos aí, como o que aconteceu lá no Minas Gerais, né? Que poluíram os rios e tem que tentar, de alguma maneira, limpar os rios. Nós estamos numa situação igual, né? Vamos tentar despoluir os nossos rios, nossa consciência política, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. E urge que os movimentos que o Antônio acabou de falar, que o Paulo já falou, eles estão perdidos, cada um fala uma coisa, o outro fala outra, é interessante o que um fala, é interessante o que o outro fala, mas não convergem numa coisa só. Por falta de liderança. Hangout aí, patriotas, né? O pessoal do Terça Livre, um monte de hangouts aí que eu assisto, que não é necessário você é seu líder. Olha,
É lógico que eu sou o meu líder, mas uma liderança de um grupo é muito mais eficaz. Eu não sei, eu vejo o exemplo da Venezuela lá, o que aconteceu na Venezuela, 3, 4 líderes, não deu certo porque houve um monte de coisa lá que deu errado, o exército entrando na hora que não devia e aquela coisa toda, mas eles lá, um está preso, né? Aquele político que está preso lá na Venezuela, lá nas catacumbas lá, as pessoas confiam nele. Que líderes nós temos? Não temos nenhum. Precisamos, é necessário liderar. A minha opinião é que é importante que haja lideranças, não sei quais. Aí, as pessoas olham para a televisão e procuram pessoas honestas. Eu estou à procura de honestidade. Aí, olha, Jair Bolsonaro, o Dória, o Joaquim Barbosa. As pessoas se apegam naqueles que ele acha que são pessoas honestas e pessoas que podem ser líderes e que possam realizar a esperança do povo brasileiro. É uma coisa normal, ele tem que se apegar em alguém. Se essas pessoas são certas ou não, dirá, a situação está fazendo que aconteça isso. E eu acho que nós temos que ter lideranças monarquistas, lideranças impeachmentistas, intervencionistas, deposicionistas. Mas é necessário que se tome atitudes. Porque a coisa está muito espalhada, está muito perdida. E o povo cada vez mais isolado. O que é que pode acontecer? Não sei. Guerra civil, fala em guerra civil. Para ver guerra civil tem que ter armas. E nem isso o povo tem. Tudo acaba voltando para a mesma tese. A tese do exército, né? A tese da marinha, a tese da aeronáutica, para ajudar o povo brasileiro. Então é isso aí, gente. Uma conclusão que eu estou fazendo do que eu ouvi do Paulo, do Antônio agora, faz com que os meus conceitos fiquem mais fortes ainda do que eu acho que para que essa situação de lama que existe no Brasil retroceda e o país volte a ser o Brasil volte a ser pelo menos um pouco mais saudável, né, para as pessoas, que as pessoas sejam um pouco mais crentes na sua pátria, tenham um amor pelo seu país, tenham um pouco de confiança pelo seu governo. Um país sem governo é muito triste. É o que nós estamos vendo no dia a dia. Eu espero que as cabeças se iluminem e que haja alguma atitude, sei lá, se ou de outra autoridade, mas só que alguém tome uma atitude que vale a pena. E é isso aí, gente. Eu vou passar a palavra para o Paulo, se ele quiser fazer algumas considerações sobre o que nós acabamos de falar. Alguma coisa ainda para falar do TSE? Fala aí, Paulo, por favor. Eu vou fazer minhas considerações finais. O seguinte, não existe, você não faz um omelete sem quebrar os ovos. Não existe uma revolução sem mudança. Se a gente for esperar que esse pessoal que está aí mude, que o A, B, C ou D, heróis mudem, esse pessoal que está aí nos comandando, isso é ilusão. Se a gente ficar de conversinha, de bate-papo, e não tomar atitude enérgica, como homem, como brasileiro, é melhor a gente esquecer as discussões, esquecer toda a nossa trajetória, vestir um pijama e aceitar que os ladrões
prevaleceram, que tudo acabou. E quem conhece a gente sabe que a gente não fala de combate à corrupção de hoje, isso já vem de muitos anos, 30, 40 anos falando em combate à corrupção. Quando hoje todo mundo fala em combate à corrupção, a gente já estava falando lá 30 anos atrás. Então é preciso haver mudança, sim. É preciso haver ruptura dentro da legalidade, fora da legalidade, prendendo gente, condenando, matando em praça pública, executando. O que não pode aceitar, enquanto homem, enquanto ser humano, é ver um país de tantos pobres, de tantos miseráveis, a saúde pública abandonada, a educação, o transporte, as políticas públicas não chegam onde tem que chegar, que é na ponta, e ficar batendo palma. Enquanto a maioria do povo brasileiro sua camisa, e eu vou falar de regiões que eu conheço, que é o norte, eu sou nortista, eu sou do Amazonas, e o Nordeste, muitas pessoas vivem lá com R$ 150, R$ 200 de salário, trabalham para ganhar isso. Esse pessoal brinca com milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Então, isso não dá para aceitar, né? O trabalho ideológico, o trabalho catedrático, o trabalho acadêmico, o trabalho das discussões acabou. Isso não existe mais. Foi feito. O Vigni sabe, você sabe, a gente cansa de falar nas diretrizes de combate à corrupção, está lá o relatório pronto, bonito, todo mundo sabia. Se não botaram em prática foi porque não quiseram, e não vão botar nunca. Eles se protegem. Eles são capazes de matar a própria família, como o Aécio falou, que é capaz de matar o próprio primo, se o primo inventar de falar alguma coisa. Imagine eu, você e os demais. Então não existe, bato na tecla e reafirmo, não existe você fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não existe mudança sem ruptura. A ruptura, a meu ver, é inevitável. É imprescindível. Precisa acontecer. O que se não pode apegar foi citado até nomes aí de lunáticos, loucos, doidos, que não vivem fora da realidade, que se a direita desse país quiser um candidato sério, eu até indico. Eu até indico, dou uma liberdade de cá. Tem o general Heleno, tem o general Mourão, tem outros generais aí muito mais qualificados do que essa aberração que andam pregando por aí. A gente precisa tratar as coisas como coisa séria. E outra coisa, esse negócio de ter medo, Lula vai ser candidato, fulano vai ser... Que seja, meu irmão. Que seja. Eu não acredito que com tamanha revolta que está aí, o povo vai votar nesse rapaz. Eu voto nele. Pra ele ir para a cadeia. Deposito meu voto lá, que for 5 mil vezes, eu vou lá 5 mil vezes votar para ele ser preso. E não é ele, não. É ele, é Aécio, é Temer, é Renan, é todos eles. Todos eles precisam ser presos. Esse negócio de dizer que o povo é alienado, isso é mentira. O povo sabe muito bem o que quer. Sabe muito bem o que quer. Na época da internet, na época de Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e outras redes sociais, chega isso, é muito rápido as informações. Quem vive defendendo bandido aí é porque tinha cargo, ou tem cargo, ou pretende ter um cargo, aí fica defendendo. Mas quem não tem, uma maioria do povo não tem cargo, não defende. Ou a gente toma uma posição, a gente enquanto Estado brasileiro, as autoridades do Estado brasileiro. Se a Carmen Lúcia não tomar, alguém vai ter que tomar. Mas vai ter que entrar uma terceira via, uma terceira pessoa para chegar e apitar. O povo está perdendo de goleada. O povo está perdendo. Os mais humildes, aqueles que carregam piano, que carregam
que pagam os maiores encargos sociais desse país, as maiores taxas, quem pagam são os pobres, são os ricos. As reformas precisam ser feitas, mas feitas com responsabilidade, cobrando de rico, cobrando de pobre. Todo mundo tem que pagar um preço, e não só os pobres. Então é preciso, sim. Vai ter que ter, sim. Ou então eu vou vestir meu pijama, abandono a carreira pública e entrego aí quem quiser que fique roubando, que fique, eu vou viver minha vida. Porque não tem jeito. E eu não vou ficar calado, a não ser que me matem. Que ameaça já tem um monte por aí, já nesses 30 anos de vida pública, já tem um monte de ameaça. Ameaça disso, daquilo, outro, eu nem ligo. Mas hoje em dia eu digo assim, entra na fila. Toda a parte de discussão, volto a frisar, toda a parte de discussão, toda a parte acadêmica, toda a parte de conversinha, de bate-papos, foi feito. Eu e muitos outros fizeram. Agora não tem mais conversa, agora é atitude. Agora é a hora de separar os homens dos ratos. Os homens de atitude, os homens de verdade e os ratos. Os ratos vão se esconder. E os homens vão dar aquela tapa, como nós estamos dando aqui. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe o Brasil, o povo brasileiro. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas tuas palavras, pelo teu conhecimento aí colocado em mesa para a gente. Aí tá, foi muita valia. Agora vamos ouvir, então, para finalizar, qual a mensagem final que ele nos passa? Se é que temos alguma mensagem boa para passar para as pessoas. Por favor, amigo Antônio. Olha, a gente sempre tenta fazer isso, eu tento em todos os meus vídeos trazer uma luz, um pouco de esperança. Essa frase que eu falei, o de menoscracia, é para exatamente unir os movimentos, os dois principais movimentos das redes sociais que eu entendo hoje. Porque tem assim, por que eu tanto... O pessoal diz, mas por que tu critica tanto aquele filósofo lá do outro lado? Porque eu entendo que é um desserviço promover, para vender livrinho e curso, se promover, e promover alguns amiguinhos, causando a impressão de que nada nem ninguém presta, que todo mundo é igual. Tem gente boa, inclusive no judiciário. Tá, o judiciário tem que todo cair, provavelmente o Congresso também tem muita coisa para cair, mas tem muita gente honesta lá que está tentando desesperadamente fazer a sua parte e não está aceitando corrupção nenhuma. Eu vou dar um exemplo prático de uma pessoa que serviu a corrupção sem querer. Porque ele fez a campanha do personagem dele. E uma vez eleito, entrou o homem. E o homem está surpreendendo. Pode não ter grandes estudos, pode não ter grande educação, mas o Tiririca, quando chegou no poder, se tornou um ícone de honestidade. Eu não mereceria cair. Ele é gente humilde do povo brasileiro que está tentando fazer o seu melhor. Não tem grandes instruções, grandes estudos, mas está lá fazendo a sua parte, com dignidade, representando o povo brasileiro que o elegeu. Só que, com o voto da forma como é feito, subiram com ele uns 3 ou 4 que não prestam. O sistema está corrompido. E aí que é o problema. E a gente sabe disso. A gente tem consciência disso.
Por ele não fez nada de errado, mas ele serviu de mola para impulsionar um bando de gente que não merece estar lá. Eu criei um projeto que está lá no Facebook, está à disposição de todos os candidatos de todos os partidos do Brasil, de uma reforma política nacional. A reforma que eu considero a reforma ideal, como o primeiro bacharel em ciências políticas do Brasil, reconhecido pelo MEC. E eu estou dando de graça isso para todos vocês que querem ser candidatos em 2018. O nome é Estados Unidos do Brasil. Resgata aquilo que já tinha no Brasil alguns anos atrás, o nome Estados Unidos do Brasil. Só que propostas minhas, fazendo uma inversão do paradigma brasileiro, que o Estado no Brasil surgiu antes da sua necessidade. Quando Dom João VI se mandou para Portugal, porque tinha uma situação, uma filosofia na época, que dizia que o Estado sou eu, ou seja, o rei era o Estado. E quando Napoleão invadiu Portugal, como o rei estava aqui no Brasil, ele pegou e disse assim, Napoleão invadiu umas terras lá, não invadiu Portugal, porque o Estado sou eu, Portugal sou eu. Tanto que quando Napoleão foi preso, estava acontecendo um grande conflito aqui, o rei de Portugal pegou e disse assim, meu filho, eu prefiro que o Estado seja entregue para ti, o Dom Pedro I, do que para algum aventureiro qualquer por aí. E aí ele voltou para Portugal e entregaram de volta Portugal para ele, e ele disse assim, pronto, estou de volta, agora aqui é Portugal de novo. Até então não era, porque eu estava longe. E funcionou, e todo mundo aceitou. E o sistema daquele momento era um sistema de coronelismo, de paternalismo. Eles diziam, nós mandamos, vocês obedecem. E a gente acreditou, gente. A gente acreditou. Até hoje a gente acredita nisso. Que a gente depende de alguém para nos dizer o que nós precisamos fazer. Vocês entenderam? A coisa é cultural. E não se muda a cultura em um ano, em um governo. O próprio PT levou 4 governos para implantar a sua cultura no nosso sistema social. De um brigando com o outro, de ninguém se entendendo, aqui virou uma torre de Babel o Brasil, graças às administrações petistas. Ninguém fala a mesma língua mais. Até para namorar está complicado. Que as gurias estão de um jeito que a gente não consegue nem chegar perto delas. Ah, tu está me assediando! A coisa tá nesse jeito. Então, assim, olha, o que vocês precisam fazer agora é entender o quanto nós precisamos nos unir no mesmo discurso. Esse projeto dos Estados Unidos do Brasil, por exemplo, que eu estou falando para vocês, ele tem uns princípios assim, ó, Estado mínimo, né? Redução a um imposto único, coisas desse tipo, tá? No caso, voto distrital misto, lista aberta, né? Independência dos poderes, ascensão direta e independente do judiciário,
coisas que eu falo nos meus vídeos, estão todas elas resumidas e reunidas em um projeto que está à disposição de graça para todos lá no Facebook. Estados Unidos do Brasil. Tá? E aí faria com que houvesse a inversão da pirâmide, que hoje a pirâmide é em cima, o presidente manda e nós obedecemos a base embaixo. Se o elefante soubesse a força que tem, ele era o dono do circo. A base é que tem que coordenar. Cada indivíduo tem que ter força. E os indivíduos juntos fazerem a normatização da ordem e do poder. Cabe ao Estado apenas as principais coisas, tratar de saúde, de segurança, da soberania nacional e da questão da educação, que também pode ser organizada pelos estados, pelos municípios. Como nos Estados Unidos, cada estado ter sua própria lei, sua própria regra, seu próprio sistema. Se quiser ter pena de morte num estado, pode. Se não quiser não ter, não vai ter. Mas quem vai decidir vai ser o Estado. A partir do momento que nós tivermos liberdades individuais e coletivas nas micro-regiões, nós teremos democracia feita pelo próprio povo. Representatividade regional e local. E uma nova conscientização social. Eu não estou apresentando só os problemas, gente. Eu tenho tudo que vocês já me fizeram de perguntas, eu peguei e tentei achar uma solução ao longo desses 2 anos. Criei projetos, propostas, está tudo isso nas redes sociais, de graça, como trabalho voluntário, doado para todos vocês. O que vocês precisam fazer é me seguir, me divulgar, me compartilhar, divulgar os meus trabalhos e verificar se isso procede ou não, se é bom o suficiente para o Brasil. Mas eu fiz a minha parte. O que vocês precisam não é de lideranças, é fazer a parte de vocês. Vocês precisam da parte de vocês serem feita. Eu não vou viver para sempre, eu não sou eterno. Vocês vão dar valor para mim depois que eu morrer? E se me matarem amanhã? Aí vocês vão saber que o cara era bom. Porque ameaça o Paulo recebe, o Grego recebe, eu também recebo. Recebi um monte já. E se um dia acontecer? Aí eu fico famoso. Aí as minhas teses vão ser consideradas. E se não forem? Tudo vai ser esquecido. Tudo vai ser sem importância, por melhor que seja. Por mais técnico que eu seja, por mais que eu tenha me dedicado, mais que eu tenha me doado para o meu país, nada vai importar. Porque você não quis divulgar, compartilhar. Ele é muito chato. Um velho chato. Não vou fazer nada. E aí entrega tudo nas mãos daqueles que vocês dizem condenar. Mas vocês mantêm eles com seus braços cruzados. Omissão sempre foi, sempre será, sempre foi e sempre será uma ação. Omissão sempre foi, e sempre será uma ação. A minha parte eu estou fazendo. Faça a sua. Muito obrigado pela atenção dispensada. Falou tudo, Antônio. Então, para me despedir com essas palavras do Antônio aqui sobre a omissão ser uma ação, vocês prestem bem atenção. Quando alguém como eu chega e vai conversar com as pessoas sobre política, umas são acostumadas, as outras não, mas tu vem e coloca um assunto e começa a falar.
como eu, assim, né? Detalhes, começam a explicar assuntos para as pessoas que às vezes elas não estão por dentro de tudo que está acontecendo, diretamente para você e dizem: ô meu, eu acho que tu devia ser político. Mas por que eu tenho que ser político só porque eu tenho um esclarecimento sobre política? Não. Você está querendo jogar para mim a responsabilidade da sua omissão. Acabou de falar. Cada brasileiro tem que ter isso, esse espírito crítico sobre os seus governantes. Porque, como disse o Antônio, a questão do elefante, se o elefante soubesse a força que tinha, ele era o dono do circo, ele dominava o circo. E quanto mais consciente é um povo, mais ele consegue do seu governo, né? Podemos dizer que o governo que nós temos no Brasil é também porque o povo brasileiro de omissão, onde ele chega, olha para o lado e diz para o cara que está tentando conversar com ela sobre política, e diz assim: tu devia ser político, cara. Não é assim, né? É justamente o contrário. A pessoa devia tomar essa espontaneidade de conversar em política e tomar para si esse espírito crítico, uma pessoa que conversa sobre política. Eu sou sincero, o Antônio, ele é um cientista político, mas de alguns anos atrás eu não conversava sobre política. Hoje converso. Me sinto bem conversando sobre isso. É um esclarecimento, é uma visão antes. E isso está me ajudando como pessoa, como ser humano, como brasileiro, né? Como patriota. Então, acho que a mensagem que nós damos no final de tudo é isso, gente. Tenha o seu senso crítico. Converse sobre política. Esclareça para as outras pessoas o que está acontecendo no país. Muita gente não está nem aí, muita gente não sabe nem quem é o... sabe que a Dilma caiu, né? Mas muita coisa não está sabendo do que está acontecendo. Empobrece o nosso país. E faz com que aconteça tudo isso. Que esse mar de lama nunca seja limpo. Vai continuar fluindo, a sujeira vai continuar saindo da barragem, fazendo uma alusão lá, àquela barragem lá. E essa barragem, ela nunca vai ser fechada, ela nunca vai ser arrumada, a sujeira vai continuar saindo, o rio vai continuar poluído e os peixes vão morrer. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Grego, volta. Boa noite, Antônio. O Paulo já saiu, mas deve estar nos ouvindo. Paulo, boa noite. Até a próxima, amigos. Tá bom? Tchau.